catequizandos. Vamos para mais um encontro, 16º encontro. Deus chama Abraão e Sara para formar o seu povo. Vamos juntos? Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que o Espírito Santo nos ilumine para que as palavras de Deus entrem na nossa mente, na nossa boca e no nosso coração. Tá? O que nós vamos falar sobre hoje? Nós vamos falar sobre um profeta chamado Abraão. O primeiro profeta, o primeiro homem escolhido dentro dos desígnios da formação do povo de Deus, da formação do povo escolhido de Deus. Quem foi Abraão? Abraão foi um homem que viveu numa cidade da Babilônia 2000 anos antes de Jesus Cristo, 2000 anos antes de Jesus nascer. E naquela época, na Babilônia, o povo era meio perdido, assim, sabe? Eles não acreditavam nesse Deus único, nosso, muitos nem sabiam da existência desse Deus único. Eles adoravam o Deus Sol, o Deus a chuva, adoravam os animais. Então, eles não tinham uma crença definida, mas Abraão já era diferente. Abraão já adorava e acreditava nesse Deus único, né? Nesse ser que é Pai. E por isso Deus o escolheu. Um certo dia Deus falou com Abraão em seu coração. Deus falou no seu íntimo e Abraão ouviu, né, esse chamado de Deus. E o que Deus falou para Abraão? Deus falou para Abraão para ele sair daquela terra onde ele estava, da Babilônia, e ir para uma outra região. Falou, vou te mostrar essa terra e ali você dará fruto de uma descendência. Abraão já era muito velho, já tinha os seus 70 anos. E Sara, sua esposa, também velha, não podia ter filhos, eles não tinham filhos. E Deus prometeu uma descendência para Abraão. Nós vamos ler depois aqui o que Deus faz na vida de Abraão. Então vocês têm que entender que naquela época, na Babilônia, 2000 antes de Jesus, Deus já começou esse plano de salvação do povo escolhido de Deus com Abraão para formar a descendência do seu povo, que ia vir a salvação, entendeu? Que ia dar a linhagem, a origem desse povo judeu, tá? Então, o que Deus falou para Abraão? Sai da tua terra, de tua casa paterna e vai para a região que te mostrarei. Farei sair de ti um grande povo e te abençoarei. Entendeu? Deus promete uma terra diferente, onde não seria para dominar, não seria para escravizar as pessoas. E Deus pegou todas essas coisas. Ele era um homem rico, todos os seus bens e foi para onde Deus mostrou onde ele devia ir, tá? Então vamos, para vocês entender essa formação desse novo povo, do plano de Deus, vamos ler a palavra para vocês entenderem. Nós vamos ler a palavra em Gênesis, que é o primeiro livro da Bíblia, lá no comecinho, capítulo 12, versículo de 1 a 9. Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, capítulo 12, versículos de 1 a 9. Vamos ler juntos. O Senhor disse a Abraão: deixa tua terra, tua família e a casa de teu pai e vai para a terra que eu te mostrar. Farei de ti uma grande nação, eu te abençoarei, exaltarei o teu nome e tu serás uma fonte de bênçãos.
Abençoarei aqueles que te abençoarem e amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. Todas as famílias da terra serão benditas em ti. Abraão partiu como o Senhor lhe tinha dito e Lote foi com ele. Abraão tinha 75 anos quando partiu de Harã. Tomou Sarai sua mulher e Lote, filho de seu irmão, assim como todos os bens que possuíam e os escravos que tinham adquirido em Harã, e partiram para a terra de Canaã. Ali chegando, Abraão atravessou a terra até Siquém, até o carvalho de Moré. Os cananeus estavam naquela terra. O Senhor apareceu a Abraão e disse-lhe: Darei esta terra à tua posteridade. Abraão edificou um altar ao Senhor que lhe tinha aparecido. Em seguida, partindo dali, foi para a montanha que estava ao oriente de Betel, onde levantou a sua tenda, tendo Betel ao ocidente e Ai ao oriente. Abraão edificou ali um altar ao Senhor e invocou o seu nome. Continuou depois sua viagem de acampamento em acampamento para Negeb. Tá? Então aqui demonstra que Abraão fez o que Deus lhe pediu, foi para Canaã, saiu da onde ele morava, dessa cidade, foi para Canaã, aonde Deus lhe mostrou que é ali que ele ia ter uma grande descendência, entendeu? Filho, muitos filhos, e assim continuando a descendência do povo escolhido de Deus, tá? Vamos ler agora uma outra passagem da Bíblia para a gente acabar de entender a história de Abraão. Continuamos em Gênesis, capítulo 22, um pouquinho mais para frente. Capítulo 22, versículos de 1 a 14. Vamos ler juntos. Depois disso, Deus provou Abraão e disse-lhe: O que aconteceu? Deixa eu explicar para vocês antes de ler aqui. Abraão não tinha filhos. Sua mulher Sara não podia ter filhos. E Deus falou que ele ia ter descendentes. E sua mulher, mais de 60 anos, Sara, teve um filho. Isaac foi o filho de Abraão. Então ele pôde ter filho. Quando ele já tinha 75 anos, Deus fez essa graça, esse milagre na vida de Abraão e ele teve seu filho Isaac, tá? Mas aí Deus quis provar Abraão. O que Deus fez? Depois disso, Deus provou Abraão e disse-lhe: Abraão, eis-me aqui, respondeu ele. Deus disse: Toma teu filho, teu único filho, a quem tanto amas, Isaque, e vai à terra de Moriá, onde tu oferecerás em holocausto sobre um dos montes que eu te indicar. No dia seguinte, pela manhã, Abraão selou o seu jumento, tomou consigo 2 servos e Isaque, seu filho, e tendo cortado a lenha para o holocausto, partiu para o lugar que Deus tinha lhe indicado. Ao terceiro dia, levantando os olhos, viu o lugar de longe. Ficai aqui com o jumento, disse ele aos escravos, eu e o menino vamos até mais adiante para adorar e depois voltaremos a vós. Abraão tomou a lenha do holocausto e a pôs aos ombros de seu filho Isaque, levando ele mesmo nas mãos o fogo e a faca. Enquanto os dois iam caminhando juntos, Isaque disse a seu pai: Meu pai, que há, meu filho? Isaque continuou: Temos aqui o fogo e a lenha, onde está a ovelha para o holocausto? Deus respondeu-lhe a Abraão: Providenciará ele mesmo a ovelha para o holocausto, meu filho. E ambos juntos continuaram o seu caminho. Quando chegaram ao lugar edificado por Deus, Abraão edificou um altar, colocou nele a lenha e amarrou Isaque, seu filho, e o pôs sobre o altar em cima da lenha. Depois, estendendo a mão, tomou a faca para imolar o seu filho. O anjo do Senhor, porém, gritou-lhe do céu: Abraão, Abraão, eis-me aqui. Não estendas a tua mão contra o menino e não lhe faças nada. Agora eu sei que temes a Deus, pois não me recusaste teu próprio filho, teu único filho. Abraão, levantando os olhos, viu atrás dele um cordeiro preso pelos chifres dentre os espinhos e, tomando-o, ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. Abraão chamou este lugar Javé-Irê, de onde se diz até o dia de hoje, sobre o monte de Javé-Irê. O que vocês têm que entender? Naquela época era costume fazer o holocausto. O que é isso? Imolar, matar uma ovelha, um cabrito em sacrifício para Deus, entendeu? Era costume entre o povo daquela época. E Deus pediu
para Abraão que ele oferecesse esse sacrifício matando seu próprio filho. Difícil, né? Pesado a gente pensar nisso, que Deus pediu para Abraão matar seu próprio filho. Mas entendam que naquela época as pessoas eram muito diferentes, entendeu? Elas eram com o coração muito endurecido, elas não acreditavam só nesse único Deus, e Deus quis provar a Abraão, ver se Abraão realmente estava acreditando que era Ele, o Senhor de todas as coisas, o Deus Todo-Poderoso, e que ele estava acreditando que dali saem muitas bênçãos do filho dele, que já tinha dado essa bênção dele poder ter um filho com 75 anos, e pediu isso para Abraão, mas Deus não deixou isso acontecer. Isso foi uma prova, porque Abraão ia obedecer mesmo a esse Deus, tá? Então foi uma prova de obediência, de amor a Deus, porque Abraão foi um homem muito especial, que ele realmente serviu a Deus, acreditou em Deus e colocou toda a sua vida nas mãos desse Deus, que é o mesmo Deus de hoje, que nós também colocamos toda a nossa vida, todo nosso sentimento, nosso serviço de realmente fazer o que Deus quer na nossa vida, tá bom? É isso que é importante. Vamos para os exercícios? É muito facinho. Vamos lá. Letra A. Abraão acreditou. Alguma coisa que a gente tem que escrever. D. E cumpriu o seu pedido. O que foi? Abraão acreditou no quê? Nas palavras de Deus, né? Ele acreditou fielmente nas palavras de Deus. Vamos para B? Abraão quer dizer... O que quer dizer Abraão? Pai da nossa terra, quer dizer Abraão, tá bem? E B? B é uma resposta pessoal de vocês. Quando faço a vontade de Deus? Quando você faz a vontade de Deus? Quando eu, Tia Ju, faço a vontade de Deus? Eu faço a vontade de Deus quando eu sou paciente com as outras pessoas, que eu sou justa com as outras pessoas, que eu faço uma caridade, que eu pago o dízimo. E você, minha filha Antônia, como que ela faz a vontade de Deus? Não mentindo, obedecendo a mim, ao pai dela. Ela faz a vontade de Deus sendo generosa com outro amiguinho, não fazendo bullying com outro amiguinho, respeitando os professores, jogando lixo no lixo, fazendo uma obra de caridade para alguém que pediu alimento, tá? É isso que a gente faz a vontade de Deus. E assim, o que acontece quando digo não para as pessoas? Aqui quer dizer que quando a gente fala não, mas para as pessoas que nos pedem para fazer o bem, entendeu? Não quando eu digo não para as pessoas que é alguma coisa errada. Não, isso a gente tem que falar não mesmo. Mas quando eu falo não para as pessoas e para uma coisa do bem, entendeu? Que a resposta deveria ser sim. O que acontece? A gente magoa o coração de Deus. A gente não está fazendo a vontade de Deus quando a gente fala esse não para as pessoas, nosso pai, nossa mãe, nosso amiguinho, nosso professor, que a gente não está fazendo o certo. Então a gente não faz a vontade de Deus e com isso a gente não agrada a Deus, tá bem? É isso que acontece. Nosso encontro é esse, tá? O que vocês têm que entender? Que ali com Abraão, Deus está começando essa aliança com o povo. Nós, entendeu? Somos descendentes desse povo escolhido, entendeu? Porque Deus formou esse povo que foi descendente, entendeu? E nós descendemos dessa escolha de Deus, desse povo escolhido. Nós somos esse povo escolhido, porque nós acreditamos em Deus,
entendeu? A partir do momento que a gente acredita nesse Deus, nesse plano de salvação, nós somos descendentes desse plano de salvação, entendeu? Que culminou com o nascimento de Jesus na terra, né? Do Deus que se fez homem. Então, com Abraão foi o início desse plano maravilhoso, entendeu? Desse povo que Deus estava começando a colocar na cabeça do povo, que eles tinham que adorar um só Deus, esse Deus que é Pai, esse Deus de amor, esse Deus que tem um plano de salvação, que depois veio com Jesus Cristo. E vocês entendam que esse profeta Abraão era velho, então ele saiu da sua terra e foi para uma terra desconhecida, não tinha filho, Deus concedeu um filho para ele na velhice, Isaac, entendeu? Então daí começou uma grande descendência, Isaac teve muitos filhos, que foi dessa descendência do povo de Deus naquela época, 2000 anos antes de Jesus nascer. Tá bem? Beijos, fiquem com Deus. Antes temos o nosso compromisso. O nosso compromisso é rezar o credo. Lembra o credo? Creio em Deus Pai, que é a profissão da fé que a gente acredita na nossa igreja. Reze todos os dias, reze com seu papai, com a mamãe, com a vovó, com o tio, tá? Esse é o nosso compromisso, tá bem? Vamos rezar uma Ave Maria, agradecendo a Nossa Senhora. Olha lá no fundo, tá vendo a imagem? Essa é a imagem de Nossa Senhora de Guadalupe, que apareceu na cidade de Guadalupe, no México, para um índio, tá? Pesquisem no Google a história de Nossa Senhora de Guadalupe. É uma história linda. Então pedimos a nossa mãe para que ela nos abençoe a cada dia, para que façamos a vontade de Jesus, entendeu? Todos os dias da nossa vida. Rezemos? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Boa semana para vocês. Beijos. Fiquem com Deus.